Começa a início mais uma edição semanal de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães. Esta semana com Vítor Oliveira e Carlos Caneja Amorim, a Mariana, habitual titular também deste painel, por razões que decorrem da campanha eleitoral para as eleições europeias do próximo dia 9 de junho. A Mariana Silva não pode estar connosco. Certamente teremos a oportunidade de, noutras ocasiões, ouvirmos também as suas opiniões. Na segunda parte do programa, o painel do Guimarães em Debate vai tentar responder a esta pergunta. Será que está chegado o tempo para uma candidatura forte de uma mulher à Câmara Municipal de Guimarães? Esta será a pergunta que faremos na segunda parte do programa. Porque, para já e para começo de conversa, eu convido os comentadores do painel do Guimarães em Debate, nomeadamente o Vítor Oliveira e o Carlos Caneja Amorim, a olharem para a última reunião da Câmara, realizada na passada segunda-feira, e destacarem aquilo que lhes mereceu mais atenção, ou então que entendem que deve ser partilhado com quem nos segue. Carlos Caneja Amorim era capaz de desafiá-lo a iniciar, não diria as hostilidades, mas o debate. Boa noite, António. Boa noite, Vítor. Não podemos deixar de nos centrarmos no contexto em que vivemos, que é estarmos na antecâmara da celebração dos 50 anos do 25 de Abril, e eu vou partir precisamente de dois prismas que a mim me preocupam e que, se me permitem, eu inclusivamente tenho sido aqui um combatente, um defensor de duas temáticas que para mim são extremamente importantes. A primeira temática tinha a ver com a habitação. Nos 50 anos, estamos, como eu digo, na antecâmara dos 50 anos do 25 de Abril, e neste momento o direito à habitação, no fundo, as políticas públicas preocuparem-se para além do metro quadrado com o metro cívico, no fundo de nenhum guimaranense ficar ou estar impossibilitado de aceder, quer como arrendamento, quer como para compra de habitação. E o que se está a passar precisamente nesta temática da habitação, nesta temática em que, como eu já referi aqui plurais vezes, o próprio Pedro Nuno Santos referiu na Câmara Municipal no Salão Nobre, que se os políticos devem pedir desculpa aos portugueses, foi em sede de políticas públicas de habitação que falharam a toda a escala, a todo o nível. E o que eu constato é que, em termos de Guimarães, os processos continuam a ser conduzidos a uma velocidade que não é desejável. Os processos continuam a ir à Câmara Municipal para deliberação porque ficam desertos, porque não se antecipa, precisamente não há um planeamento e não há um estudo de base que permita que não aconteça o que está a acontecer. Nós temos que acelerar, porque há pessoas que estão a carecer, de facto, de aceder ao primeiro direito, que é o que está aqui em causa, para que, de facto, haja essa resposta. E estamos a falar de um direito fundamental, estamos a falar de uma Câmara Socialista, e sou eu que o digo, que sou um social-democrata convicto, que, de facto, temos que ter pressa, já é tarde, temos que ter pressa de facto, resolver a questão da habitação com a resposta pública que é exigida. Outro, se o António permitir, encaixava já aqui outra questão, que tem que ver com a questão de o poder central, mais uma vez, e eu, que não gosto de participar no Campeonato Nacional de ter razão, que é uma coisa que nós portugueses gostamos muito, mas vocês lembram, se recordam e farão justiça, que quando foi o Conselho de Ministros descentralizado em Braga, e que a grande notícia foi que o Campos da Justiça ia avançar porque foi decidido naquele momento, naquele Conselho de Ministros, que ia ser provisionada a verba para o efeito, estava o cabimento feito, e eu disse aqui que não acreditava. E, infelizmente, eu adorava não ter razão. Constatámos hoje, inclusivamente o Sr. Presidente de Câmara, Dr. Domingos Bragança, disse na reunião de Câmara que a Sra. Ministra do Partido Socialista cessante amuou, certamente amuou, porque na pasta de transição para o novo governo olvidou, esqueceu-se de colocar lá a questão da construção do Campos da Justiça. Eu estou farto de dizer aqui, e depois inclusivamente entra noutras temáticas que serão mais partidárias, que não é a temática de hoje, que de facto, honestamente, estou fatigado de ver os poderes centrais pensarem que podem humilhar as periferias e os poderes locais. Quer na questão dos partidos com as conselhias, quer na questão do Governo Central, pensar e entender que as promessas e os contratos e os acordos que se fazem com as câmaras municipais
é conversa para adormecer. Não é para cumprir, não é para respeitar. Isso é absolutamente inaceitável. Como eu digo, e tenho demonstrado, e tenho escrito artigos sobre isso, eu defendo uma nova versão de soberania. Eu entendo que a soberania parte do cidadão, a soberania parte de cada indivíduo em concreto, que depois acede em parte à comunidade, seja a comunidade da freguesia, seja a comunidade do concelho, seja a comunidade regional, seja a comunidade nacional. Portanto, a soberania parte do indivíduo. E o indivíduo guarda para ele a outra parte, porque é o seu palácio cristal, aqueles poderes que ele não pode abdicar. E, portanto, no poder local também há soberania. Por isso é que eu entendo, pois estou a meio do livro que vou documentar e demonstrar aquilo que acabo de dizer, em que, de facto, o poder local é soberano. O poder local é constituinte e, portanto, nem deve haver poder de tutela da administração central, porque de soberanias não há tutela. E, portanto, mais uma vez se provou, com esta questão do campus da justiça, que o poder central humilhou Guimarães e humilhou o poder local. E isso eu sou contra. E vou ouvir-me sempre a protestar contra isso. Carlos Caneja Amorim, mas antes de passarmos ao Vítor Oliveira, gostava só de fazer uma precisão para se tornar claro. Quando se referia à necessidade de agilizar os processos relativamente à construção, refere-se ao novo procedimento que foi lançado na última reunião de Câmara para as 61 frações a construir. Mais uma vez, porque nós, o António é testemunha, e eu, quer como deputado municipal, quer como acompanho por obrigação cívica e também por questões quer aqui do programa, quer a questão também do meu protagonismo político, acompanho as reuniões de Câmara. Nós temos assistido que os concursos estão sempre vão levados à reunião de Câmara, são aprovados e depois regressam e, de facto, como disse bem o Ricardo Araújo, chega a uma altura que nós já perdemos a conta e perdemos a noção em que ponto é que estamos. Aí concordo com ele 100%, ele tem toda a razão. Não, quer dizer, então, em que ponto é que estamos? Inclusive, na última Assembleia Municipal, na pretérita Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Domingos Bragança, disse claramente, esperava que agora fosse uma última vez em que estes processos tivessem que ser recomeçados. Porque é fácil e é antecipável. Nós temos acesso à informação sobre o preço de mercado e temos de ter acesso, inclusive, que tipo de valores é que estão aqui em causa. Portanto, nós temos que preparar para que, de facto, os concursos não fiquem desertos e para que o processo avance. Porque, senão, com que cara nós saímos já à rua e encaramos os nossos cidadãos que não têm a possibilidade de aceder a uma habitação digna, a preços aceitáveis? Ficamos sem face. E isso, para mim, é inaceitável, porque isso tira a credibilidade do protagonista político. Vítor Oliveira, na última reunião de Câmara, dois temas que o Caneja Amorim já aqui salientou. Não sei se vai por eles também ou se prefere abrir aí outra janela. Posso começar, olá, António. Posso começar pelo campus de justiça e depois abrir uma outra janela. Cumprimentar o António e o Carlos Caneja Amorim. Eu podia só, Vítor, que me permitisse aqui 30 segundos, só porque quero salientar, o Vítor Oliveira, companheiro aqui de debate, apresentou a sua candidatura à Conselhia do Partido Socialista. Eu queria congratulá-lo e dar-lhes parabéns por este ato de coragem, porque hoje em dia intervir civicamente é sempre um ato de coragem, por isso parabéns, Vítor. Obrigado, Carlos. Foi um anúncio, a apresentação há de ser a seu tempo. Um anúncio para os militantes interno, no sentido de conhecerem em primeira mão, porque é em sede de reunião plenária que se deve comunicar as nossas vontades, as nossas decisões, o nosso pensamento político, e no último sábado, de facto, foi aí que, por ocasião da reunião ordinária da Comissão Política, que foi anunciada essa candidatura, essa disponibilidade, porque eu a tenho para poder governar o Partido Socialista de Guimarães com a mesma proximidade com que estive ao serviço da Câmara Municipal de Guimarães durante 8 anos. Porque esta é a marca que eu revejo. Política de proximidade com os militantes, com os autarcas que não ganham eleições, com os autarcas que ganham eleições, que não podem ser e nem ficar abandonados ao seu livre-arbítrio quando decorre o início de uma legislatura. Ora, eles têm que ter esse acompanhamento. Eu sei como fazer esse acompanhamento e daí esta disponibilidade para poder assumir nas próximas eleições em julho, tudo indica que seja na primeira ou segunda semana,
o ato eleitoral interno do Partido Socialista. Agora, relativamente à Mas, questão... Vítor Oliveira, se me permite, e aproveitando o facto do Carlos Caneja Amorim ter aberto a janela, não vou deixar que ele fez, sem lhe perguntar, a julgar pelo que soube, pelos relatos que nos vêm chegando, o Vítor Oliveira é candidato só a presidente da Comissão Política e Conselhia do Partido Socialista em Guimarães. Sim, porque acho que o mérito... É isso que de facto que está, poder-me dizer, bom, mas é isso que está em disputa. Mas nós sabemos que geralmente o Presidente da Comissão Política e Conselhia pode ter outras aspirações para além dessa mais imediata. Eu adotei como slogan Guimarães primeiro. E acho que, para bem de Guimarães, nesta altura, o nome de Adelina Paula Pinto, vice-presidente, é o nome que se afigura como o mais consensual aqui em Guimarães, relativamente ao poder autárquico de Santa Clara. Isto porquê? Porque ela tem a experiência, acumula pastas que, quando terminar este mandato, ainda não estão concluídas, por exemplo, desde logo, a Capital Verde Europeia, cuja candidatura, o prazo termina agora, no dia 30 de abril. Guimarães deve submeter no fim de semana a sua candidatura à Capital Verde Europeia 2026 e as eleições serão em 2025, portanto o processo, e nós ganhando como desejaríamos e desejamos, alguém terá de continuar e nada melhor do que a atual vice-presidente do município para continuar esse desidrato. Eu diria que em 2021, quando eu saí da Câmara, por minha decisão, eu não saí, ou não significou essa minha saída como um afastamento da política, nem pensar. Portanto, eu continuo a acompanhar o sentir Guimarães, o cuidar de uma cidade e de um concelho, para que os mesmos sejam bem governados. Achamos que há ciclos que se encerram, são 36 anos de poder e com o poder socialista, e com esta nova janela que se abre, a doutora Adelina Paula Pinto reúne condições para ser a primeira mulher socialista da Câmara de Guimarães, presidente dos Passos do Conselho. Já foi a primeira vice-presidente mulher, portanto, há aqui uma outra oportunidade de termos uma candidata mulher socialista à Câmara Municipal de Guimarães. Ora, entendo que existem já duas candidaturas do domínio público, uma protagonizada pelo atual vereador, que na minha ótica terá que estar concentrado em Santa Clara para terminar com brilho o mandato de Domingos Bragança. É o terceiro e último imposto pela lei. Portanto, em 2017, nas eleições autárquicas, o PS tinha um slogan que era Guimarães merece. Eu acho que Domingos Bragança merece terminar este ano e meio que falta com o brilho que coroou as três maiorias absolutas. Depois, no Parlamento, temos o nosso deputado, que é a peça fundamental para Pedro Nuno Santos, e é um elemento crucial para resgatar o poder governamental para o PS, novamente. Portanto, e aí é que é fundamental que o atual Presidente da Conselhia, que é o atual representante, deputado socialista no Parlamento, tenha a sua disponibilidade e esteja igualmente concentrado em realizar um trabalho profícuo no sentido de representar bem Guimarães, porque é o único que o PS de Guimarães tem até ao final da legislatura. Ora, se interromper a meio, Guimarães não terá o deputado e o representante que faça lá de ligação entre o município e a Assembleia da República. E pronto, basicamente. Mas então, Vítor, estás a dizer que disseste dois candidatos? Não, temos três candidatos neste momento. Além da minha candidatura. Mais dois. Sim, há mais dois, exatamente. Sim. Portanto, Ricardo Costa, Vítor Oliveira e Paulo Lopes Silva, que anunciou no início deste mês no Samamed. É que eu vou ter que começar a apontar, porque se aparecerem mais depois posso-me perder, porque não, são muitas, não? Podem aparecer, eventualmente podem aparecer, mas eu acho que não vão aparecer. Eu acho que não vão aparecer. É o teu entendimento que não aparece mais. Não vai aparecer, sim. Está a vídeo de todos que não aparece mais ninguém?
Está a Vítor de todos que não vai aparecer mais ninguém. Acho que eventualmente haverá um de esforços. E eu acho que, para o bem do Partido Socialista de Guimarães, o ideal seria mesmo uma conversa pré-eleitoral, coligação pré-eleitoral. Eu não diria uma coligação pré-eleitoral, diria uma conversa a três para se perceber de que forma é que há pontos em comum que podem eventualmente ser superados em nome de uma maior, que é Guimarães. Repare, há pouco o António disse que quem se candidata a presidente da Conselhia, por norma, tem outro objetivo e depois assumir uma candidatura à Câmara de Guimarães. Ora, depois daquilo que nós conhecemos relativamente às candidaturas que são do domínio público, eu preferi não assumir nenhuma candidatura à Câmara em nome de uma maior, porque o processo de transição de um ciclo para o outro tem que ser feito por alguém que esteve 12 anos, 8 como vice-presidente, e que conhece os dossiês, e eu, mesmo estando estes 4 anos fora por opção, não sou um conhecedor profundo desses meus dossiês. Acompanho-os, é verdade, mas para haver essa... tive noção e tenho essa responsabilidade de assumir que o Presidente de Câmara, a pessoa mais habilitada e posicionada para poder ser Presidente de Câmara e candidata pelo Partido Socialista, é alguém que tem a experiência da Adelina Paula Pinto. Isto para dizer o quê? Nessa linha argumentativa, Vítor, desculpe, está a colocar de lado um candidato que não teve nos últimos anos essa proximidade. Refiro-me nomeadamente a Ricardo Costa, não é? Ou seja, se é importante haver uma proximidade. O Ricardo Costa, nesta altura, é o deputado do Partido Socialista na Assembleia da República. Logo, ele terá de cumprir o seu mandato até ao final, e cujo mandato terminará em 2028. Ora, não interrompê-lo seria desrespeitar aquilo que se comprometeu perante os eleitores vimaranenses e portugueses. Ora, nós não podemos ouvir o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, dizendo na noite eleitoral que acabou a tática e depois não seguir o exemplo dele. Temos de cumprir e seguir esse exemplo para, em consciência, podermos ir ao encontro daquilo que os eleitores esperam dos políticos, que é cumprir com a palavra, cumprir com as promessas e não interromper rigorosamente nada em relação a mandatos autárquicos. Isto para dizer que acredito que temos um projeto diferenciador, distinto, que será apresentado a seu tempo, e há uma outra questão relativamente ao PS de Guimarães, é que sempre foi tradição quem está no poder partidário não está no poder executivo. Ora, eu estou disponível para assumir essa posição porque tenho essa disponibilidade e não estou atualmente em funções executivas. O que não acontece com as duas outras candidaturas. Houve uma tradição muito enraizada a nível local e também a nível nacional. Quem é Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro, quem é Secretário-Geral assim o é também, e aqui a mesma coisa, quem é Presidente de Câmara tem as suas funções e quem tem a responsabilidade de lidar com o partido e de orientar da melhor forma os seus militantes terá que ter também essa responsabilidade. Há a possibilidade de até às eleições a lista do Vítor Oliveira e do Paulo Lopes se unirem para vencer Ricardo Costa, ou isso está fora de hipótese? Não, há a possibilidade de as três candidaturas eventualmente se sentar, e isso aí eu sou defensor, para construirmos uma solução e fazermos sempre parte da solução. Antes das eleições, haver um consenso. Não. O objetivo, continuo a dizer, o nosso slogan é claro, Guimarães primeiro, e é isso que nós defendemos. Da parte de Vítor Oliveira, as portas estão abertas para quem quiser conversar. Temos que estar, e eu acredito também que do outro lado também estejam. Agora, para mim, a minha candidata será, essa é a primeira condição, digo aqui e direi em reuniões em privado, é a Adelina Paula Pinto, porque é aquela que tem um conhecimento
conhecimento profundo do que é o Conselho de Guimarães atualmente e domina os dossiês, que é fundamental. Além disso, era uma forma de darmos início, como disse, a um novo ciclo de mais 36 anos de poder autárquico, diferenciando, fazendo algo que marque uma nova fase do Partido Socialista em Guimarães. Pronto. Cidade Helena Paula Pinto, candidata a presidente, Vítor Oliveira será candidata a vice-presidente. Eu não sei. Quem vai fazer a equipa será a Adelina Paula Pinto, mas naturalmente estou disponível para servir sempre. Ainda não está decidida, então? Isso não... Não, porque nem houve eleições, portanto, um passo de cada vez. Eu acho que nesta altura é o período de recolher a Conselhia, organizar o Partido Socialista de Guimarães e pacificar as hostes, porque é fundamental que o Partido Socialista esteja unido. Houve muito apoio, muito incentivo por parte de muitos militantes das duas alas. O Vítor Oliveira entende que deveria haver debates entre os candidatos à Conselhia do Partido Socialista? Acho que sim. E acha que vai haver? Eu não sei se vai haver, mas também acho que o melhor debate é a conversa e o diálogo com os militantes, para explicar que projetos é que têm para apresentar. Isto porquê, Carlos Caneja Amorim? Porque o debate para se atropelarmos uns aos outros não vai elucidar rigorosamente ninguém. E depois estamos a dar trunfos à oposição. Sim, mas é possível debater sem de forma construtiva, não é? Claro que sim, mas com 3 candidaturas no domínio público, esse debate tem que ser sempre um debate interno. E um debate interno é com deslocações às freguesias, onde estão os maiores agregados populacionais e de militantes também. O que um candidato já está a fazer. Paulo Lopes Silva já está em périplo pelas freguesias. Sim, mas esse périplo, António Magalhães, é feito muitas vezes também do ponto de vista no desempenho das funções autárquicas que o candidato tem. Provavelmente, se calhar, nem necessitava de ir ao local, porque ele conhece quais são as dificuldades, ele sabe, certamente que saberá. Bom, não estava previsto, mas vamos agora então, voltamos à reunião de Câmara. Voltamos à reunião de Câmara. Primeiro direito. Não, eu ia falar era do Campos de Justiça, porque o Carlos Caneja Amorim estava a referir-se ao facto de ter sido O Carlos Caneja Amorim, na sua atividade profissional, é parte interessada neste debate. Exato. O Carlos Caneja Amorim. Relativamente à questão de ter dito que humilhou Guimarães, eu se calhar parava um pouco para refletir e diria, e eu parava, não era o Carlos, e diria o seguinte: o comportamento gera comportamento. Ora, eu sou a Ministra da Justiça, sabe ler, e houve declarações que eventualmente, que se calhar foram um pouco mais exacerbadas, exageradas, empoladas, no calor da emoção, porque foram tornadas públicas. E nós só conseguimos obter algo, não com a ponta da espada, mas eventualmente com um sorriso. E se nós formos cordiais no trato institucional, como tem que ser, e não eventualmente falando em modos que não são propriamente agradáveis, nós conseguimos levar o barco ao lago, o barco ao bom porto. E eu acho que se amoou é porque, eventualmente, a senhora Ministra da Justiça teve razões. E daí ter dito que comportamento gera comportamento. É evidente que ela tem que ser superior a isso. Exatamente. Mas há um histórico que nos conduz a este ponto de situação em que o barco está parado e nem para a frente nem para trás, e isto faz com que depois aconteça isso, o que aconteceu, neste caso a não inserção no processo de transição da pasta de dossiês de um governo para o outro, e a não inclusão do Campos de Justiça acaba depois por colocar em causa Guimarães. E é isso que não deve acontecer. Aí sim não deve acontecer. Eu gostaria de dar duas notas sobre o que o Vítor acaba de dizer, porque de facto aí temos visões completamente diferentes, que é, embora eu compreendo aquilo que o Vítor está a dizer, que é, eu acho que Guimarães esgotou precisamente esse modelo de ser demasiado simpático para o Poder Central. E foi precisamente por isso
que nós temos tido o tratamento que Não tem temos que ser tido. simpático, Carlos. Não tem que dizer na praça pública o que é dito. Pode ser dito por escrito, do ponto de vista institucional. Certo. Mas eu entendo que, de facto, na véspera, como eu digo, na antecâmara de 50 anos, do 25 de Abril, eu acho que os poderes públicos devem falar olhos nos olhos e devem dizer claramente, sem qualquer tipo de subserviência, sem qualquer tipo de... Porque nós em Guimarães temos que ter a coluna vertical bem direita. Nós não podemos permitir que o Poder Central que venha a Guimarães e que faça um comunicado e que diga que é irreversível a construção do Campo da Justiça e, inclusive, se data a inauguração da primeira pedra e depois não acontece nada. Então, e o Sr. Presidente da Câmara não ia dizer nada? Vai continuar com sorrisos? Eu, de facto, defendo a mudança de paradigma no sentido de termos uma liderança, de facto, mais assertiva e porque, como eu digo, as decisões devem ser pelo seu mérito, pela sua validade e não por estados de alma de ministros, de primeiro-ministros, de secretário de Estado e, portanto, de uma vez por todas, temos que ter a maturidade a nível da democracia portuguesa para que, inclusivamente, até como eu referi ainda há pouco, mesmo na relação interpartidária, que é, muitas das vezes, não se atacam os governos, que inclusive são do mesmo partido, porque têm consequências depois em termos de indicações e nomeações e por aí fora. Não! Nós, em defesa do superior interesse da nossa terra, temos que dizer tudo o que temos para dizer. E depois o poder deve decidir sem estados de alma. Claro que o Vítor alerta bem que há limites no sentido de não se deve ofender, não se deve ser injusto. Não sei se o Vítor está a dizer que se calhar houve compromissos e depois houve coisas que foram ditas em privado e depois diz em público o contrário. E isso eu considero que isso não deve acontecer. Agora, em termos de assertividade, o poder, seja local, seja o poder central, deve ser entre iguais. E cada um deve defender os interesses da sua agenda, digamos assim. Eu recordo que as declarações foram proferidas no final de uma reunião de Câmara. Eu até lembro que o Vítor notou na altura que isso podia ter consequências. Eu lembro-me disso. Mas não deveria ter. O Poder Central não pode ter esse tipo de arrendamento, digo eu. Mas não é essa a questão, amigo Carlos Caneja Amorim. Eu acho que tem que haver cordialidade no trato. O Dr. Domingos Bragança não foi cordial, só porque veio publicamente criticar a Ministra? Acha que foi desleal? Achas que foi desleal? Não é essa a questão. É o facto de... Primeiro criticou e só depois seguiu a missiva para o Ministério. Há que eu então desconheço. Então não... E cada um a seu tempo. E depois conversas com na altura o Primeiro-Ministro, António Costa, lamentando-se e fazendo, eu não diria queixas, mas é um pouco isto, não é? Queixando-se de que o processo não estava a andar como tinha que andar. Eu acho que quando se chega a esse ponto já é mau. Tem que haver uma certa contenção de parte a parte. Nenhuma das duas entidades ou instituições fica bem na fotografia, mas o ideal aqui é sempre o diálogo com alguma moderação e não extrapolar com muita facilidade, como aconteceu no final daquela reunião de Câmara. Mas em relação ao Campo de Justiça, era este assunto que queria referir. Depois, um outro assunto na reunião de Câmara. O relatório de contas que foi aprovado, ou melhor, que foi chumbado pelo PSD com o voto contra este relatório. Eu coloco-me no lugar de um munícipe que está a ouvir a rádio, que está a ler a notícia, que está a ver um vídeo sobre este episódio e pensa, mas votou contra porquê? As contas estavam mal? Tecnicamente apresentavam alguma incoerência? O que é que falhou aqui para se votar contra? Porque é que não se adopta, eventualmente, a figura da abstenção, com depois uma declaração para a ata? Isto para dizer o quê? Nós temos aqui o PSD de Ricardo Araújo em Guimarães e o PSD de deputado Ricardo Araújo no Parlamento, que pede ao PS para deixar governar, abstenham-se, não votem contra, mas quando chega a Guimarães, quando faz 300 km em sentido inverso, a situação já é diferente. Ora, que PSD é este que pretende responsabilidade no Parlamento, mas depois não tem o mesmo critério quando passa para a oposição, quando entra no convento de Santa Clara. Ora, com ou sem maioria, há uma forma de estar no respeito pela maioria, que deve ser a regra. E mais, no Parlamento não há maioria absoluta. Em Guimarães há
O que está a Por isso é que ser... a consequência não é igual. Não é? Pronto, exatamente. A consequência não é igual. Portanto, aqui em Guimarães a governação está assegurada, portanto a posição do PSD não afeta a governação. Certo, mas eu repito aquilo que disse no início. Como é que um munícipe interpreta este voto contra, porque já é sistemático, não é? O vereador fez questão de dizer isso, que já é regra, já é norma, portanto, e quando alguém diz que já é regra, já é norma e não se faz diferente, a mim causa-me algum arrepio, porque tem que se fazer diferente. Então, há a história da Côdea e da Broa, não sei se conhecem. Veio um professor meu que me ensinou e que conta aqui o episódio da Broa, do miolo e da Côdea. O marido comia sempre a Côdea e a esposa comia o miolo. Até que houve um dia que fizeram diferente. Ao fazerem diferente, provocaram o divórcio, porque depois não se entenderam. Ora, era diferente e por ser diferente não se habituaram e não estavam habituados àquele padrão. Isto para dizer o quê? Que temos que fazer diferente às vezes para discordar não das medidas, mas o PSD, no caso concreto, abstinha-se, fazia uma declaração para a ata a dizer que discordava das políticas. Isto porquê? Porque as medidas que foram sufragadas já foram lá atrás, em 2021. A Câmara não vai, neste caso quem está, o poder eleito, não vai alterar as suas medidas apenas porque o PSD não quer que assim feche. Mas precisamente pela forma como o Vítor Agará acabou, é que está ao fundamento para o PSD votar contra. O PSD vota contra numa lógica de uma avaliação política que faz, claramente, no sentido de que as opções que estão subjacentes às contas apresentadas são opções que são erradas e o PSD defende outras. Como é que o PSD pode votar a favor do contrário daquilo que pensa? Portanto, tem uma lógica interna. É a cultura deixar governar. Quem venceu é prevalecer. Vítor, mas a governação não está em causa. A governação tem maioria, não há discussão. Se houvesse necessidade, numa lógica de um governo minoritário, certamente, numa posição mais institucional, haveria a necessidade de facto, transigir, desde que o PS também cedesse em algum posicionamento e havia um consenso, como deve ser, porque as comunidades devem estar acima dos interesses e das táticas partidárias. Neste caso, como o Partido Socialista é maioritário e tem poder absoluto, inclusivamente, como é público e notório, inclusivamente nós já falámos aqui, muita da documentação e das medidas que são aprovadas na reunião de Câmara são metidas no limite da entrada na reunião de Câmara, em que o PSD nem é respeitado minimamente nesse ponto, quer dizer, não respeitam até para nos darem a conhecer as propostas do Partido Socialista. Portanto, já lhe digo que nem nos tentam ouvir para construirmos respostas conjuntas e depois não podem esperar outra avaliação que não seja uma avaliação negativa no sentido de não concordar com o que está calcionado nas contas. Isto é simplesmente dizer que há um projeto para Guimarães que tem vencido, que é o Partido Socialista, há um outro projeto que é o do PSD, e o projeto do PSD não concorda com o PS e vice-versa. E isso sim, é assim que com esta transparência e olhado aos olhos que deve ser a prática política. Só para terminar, e no domínio discursivo, o respeito pelos eleitores do PSD a nível nacional é diferente do respeito dos eleitores do PSD local? Diferente, não percebi agora. A nível de vereador Ricardo Araújo, deputado Ricardo Araújo. A respeito de quê? Por quem? A forma como é abordada a questão da apreciação das contas? Relativamente à questão de Lisboa, estamos a falar de um governo minoritário que necessariamente carece da aprovação por parte do Partido Socialista ou dos restantes grupos parlamentares. E necessariamente o PSD, a nível da governação, sinaliza claramente que tem que conversar com a oposição, porque senão não pode haver a possibilidade de aprovação. Aqui o PSD, inclusive. Vejamos uma situação, claro, há muito tempo, o Vítor Oliveira é testemunha disso, que o PSD defende a criação de uma agência para o investimento. Quantas vezes nós já falámos? Quantas vezes já nós promovemos? Quantas vezes o Partido Socialista disse que concorda connosco? E a proposta não avança porquê? Que, inclusive, como nós sabemos, independentemente de haver esse departamento da Câmara Municipal de Guimarães, mas sem prejuízo disso, esta agência, o Dr. Domingos Bragança sinalizou isso, inclusive na última tomada de posse, deu a entender que, de facto, uma das prioridades agora era avançar com a agência para o investimento em Guimarães. E todos reconhecem, não sei qual é a posição do Vítor Oliveira, mas todos têm que estar concentrados para
que Domingos Bragança termine o seu mandato como tem que terminar, com o brilho que merece. Muito bem. Entendo, Vítor Oliveira, que esta questão julgo que será o objetivo, mas estas batalhas para a liderança da Conselhia afeta a qualidade da governação a nível de Santa Clara ou não? Têm de trabalhar todos no mesmo barco, com a mesma responsabilidade, no sentido de terminar estes 12 anos com o brilho que Domingos Bragança merece. Temos um ano e meio de trabalhos e, após o ato eleitoral de julho, acredito que isso vai acontecer. Muito bem, em breves minutos gostaríamos de ouvir o Vítor Oliveira e o Carlos Caneja Amorim a responder a uma pergunta que, quando estávamos a preparar este programa, alguém dizia: será que estará chegada a altura de termos uma candidatura forte de uma mulher à Câmara Municipal de Guimarães? Vítor Oliveira, será que está chegada a altura? O importante, António, é termos uma candidatura credível à Câmara Municipal de Guimarães. Se for mulher... Ser ou não protagonizada por uma mulher, não é importante? Se for mulher, acrescenta. Se for mulher, acrescenta. Porque será a validação de um país democrático que abriu possibilidades às mulheres. Para mim, o nome mais fácil a propor é a Adalina Paula Pinto. Até porque também já aqui disse, foi a primeira vice-presidente da história de Guimarães. É uma consequência natural. Não há jogos táticos, não há rigorosamente nada que esteja em torno desta consequência natural. Sabemos que Domingos Bragança é um verdadeiro democrata porque foi escolher para número 2 justamente uma mulher, quando nós sabemos que dentro do partido havia uma facção que não era a favor disso mesmo, e Domingos Bragança foi arrojado e apostou numa mulher. Portanto, hoje parece que entramos num outro mundo quando se fala desta questão da importância da mulher e do papel que pode assumir na vida política. Ora, seria muito interessante Guimarães mostrar o sentido contrário, valorizando o papel da mulher, o trabalho desenvolvido por uma mulher e dando-lhe a suprema responsabilidade de governar uma cidade e um concelho. Não esquecer que o PS tem 4 mulheres, 3 vereadores, portanto são 7 eleitos. Têm sido dadas oportunidades às mulheres. Domingos Bragança é um defensor disso mesmo. Neste mandato contribuiu em larga medida para isso mesmo. Portanto, nada impede que seja esse o ciclo natural que se faça. O atual Presidente iniciou e bem esta boa regra, logo certamente que terá continuidade. Ora, o PS tem 4 mulheres, o mesmo não poderá dizer no Executivo o Partido Social Democrata, que tem apenas uma, porque houve... Tem uma mulher efetiva. Maria Dias da Silva, e ainda na última reunião da Câmara estava também uma outra vereadora presente. Portanto, sim, mas quando não comparece o vereador que está em substituição. Muito bem. Carlos Caneja Amorim, não vou trair aqui nenhum segredo daquilo que falámos na preparação do programa, mas a determinada altura a Mariana Silva, que hoje não está cá, perguntava: quero que me expliquem o que é isso de uma candidatura forte. E o Carlos foi mandatado para lhe responder. Uma candidatura forte, o que está aqui pressuposto é que é a candidatura de um partido com vocação maioritária, portanto, com um partido que tem probabilidade mais forte de vencer as eleições. Julgo que é nesse sentido que se quer dizer. A Mariana Silva, em termos de competência e mérito, foi uma candidatura forte à Câmara Municipal de Guimarães. É o que eu penso, já o disse publicamente. Acho que a Mariana Silva é um dos melhores quadros políticos que Guimarães tem e, portanto, em termos de competência e mérito, era uma excelente candidatura a Guimarães, mas sendo uma candidatura pela CDU, é diferente de termos uma mulher candidata pelo Partido Socialista, que, inclusivamente, tem a tradição de vencer as eleições em Guimarães. O que eu tenho a dizer, inclusivamente, aquilo que o Vítor acaba de dizer relativamente às mulheres, 4 mulheres que o Partido Socialista tem na variação, uma das coisas que me deixa feliz, porque eu sou pai de uma menina, da minha Glória Maria, que também
tem esse direito de sonhar em ser aquilo que entender no futuro e que o facto de ser uma mulher não a prejudique em nada. E, de facto, as mulheres que o Partido Socialista tem na avaliação demonstraram que não são inferiores aos homens e que têm feito um trabalho de igual mérito, sem prejuízo de eu, como é natural, defender um projeto diferente e defender políticas diferentes para Guimarães, sem prejuízo de nos aproximar a questão de eu ser da ala social-democrata do PSD, portanto, da ala com uma fortíssima preocupação social. A candidatura forte, julgo que o Vítor Oliveira foi feliz na candidatura que apresenta ao Partido Socialista e a sugerir a Adelina Paula Pinto para candidata à Câmara Municipal, porque eu não vou dizer o contrário daquilo que já o disse em privado e que eu penso que, de facto, a Adelina Paula Pinto é uma pessoa que tem esse perfil. Se eventualmente fosse a candidata do Partido Socialista, como eu digo, sem prejuízo de eu lutar por outra candidatura que é do meu partido, do meu PSD, a Adelina Paula Pinto seria uma excelente candidata do Partido Socialista, porque de facto é credível e tem esse perfil. Mas, como eu digo, o Partido Socialista tem outros candidatos, tem o Paulo Lopes Silva, que presumo que também queira ser candidato à Câmara Municipal, tem o Ricardo Costa, que inclusivamente é deputado na Assembleia da República, que foi vereador e que também demonstrou as suas qualidades e as suas competências, o seu perfil de liderança também. Portanto, o Partido Socialista, como eu que inclusivamente partilhei hoje um vídeo numa rede social, o Partido Socialista de Guimarães indiscutivelmente tem bons quadros, tal como o PSD, e acho que Guimarães nesse aspecto também não, de facto até devia ter algum orgulho na qualidade. Hoje, quando se diz que os políticos estão pelas ruas da amargura em termos de credibilidade, eu acho que Guimarães, o Partido Socialista tem bons quadros, tal como o PSD tem bons quadros. Depois é a questão que eu entendo que é estrutural para o 25 de Abril, é que, de facto, ser sempre o mesmo partido a governar, independente de haver mudança, e ser uma mulher ou ser um homem, não é bom. Não é bom para a democracia, não é bom para a qualidade do poder que existe, porque, como nós percebemos, chega a uma altura que mudar é estrutural, para que as comunidades e até as famílias haja oxigênio e as pessoas respirem. E, de facto, eu, sem prejuízo na eventualidade da candidata do Partido Socialista ser a Adelina Paula Pinto, eu entendo que o fundamental é haver uma mudança e ser o PSD a entrar em Santa Clara. Vítor Oliveira, não sei se ainda tem algum comentário final. Sim, só para terminar. Os dois principais desígnios de Guimarães nas últimas décadas foram protagonizadas por mulheres. O título da Unesco e ainda a Capital Europeia da Cultura. Alexandra Gesta, arquiteta, que liderou e protagonizou a elevação de Guimarães, o Centro Histórico de Guimarães a Património Mundial. Francisca Abreu, com a Capital Europeia da Cultura. A quem o Partido Socialista tem um pedido de desculpas ainda a fazer-lhe. Que ela deveria ter sido logo a líder da Capital Europeia da Cultura e não ir buscar a Cristina. E depois... Não sei qual é a visão que o Vítor tem, se concorda comigo nesse campo, porque de facto a Francisca merecia ter sido ela a liderar a Capital Europeia. Basta. E acabou por liderar depois, numa segunda instância, quando foi, sim, porque o presidente de então, António Magalhães, acabou por colocar a pasta. Muito bem. Com então, Vítor? E a Adelina Pinto, que tem a Capital Verde Europeia e que acreditamos todos que sejamos bem-sucedidos. Não sei se será agora em 2026 ou pode ser a seguir, mas a verdade é que... Aliás, eu na altura, Vítor, se me permite, quando se pôs a Adelina vice-presidente e se tirou da Sofia Ferreira a candidatura à capital, a minha interpretação, a minha intuição foi que o Dr. Domingos Lourenço estava a sinalizar que a candidata futura seria a Adelina Paula Pinto. A surpresa não, porque depois o Ricardo Costa também tem direito a lutar e seguir o seu caminho e também demonstrou que de facto tem as suas ideias e vai lutar por elas. Já que estamos a falar da Capital Verde Europeia, da natureza, vamos esperar que tudo seja tão natural como a natureza. Muito bem, e chegamos assim ao final da mais uma edição do Guimarães está em debate, mas antes, como habitualmente, eu convido os membros do painel ainda a trazerem aqui à partilha algo que acham que deve ser partilhado, alguma referência que devíamos ter feito ao longo do programa e não fizemos. Carlos Caneja Amorim, por onde é que hoje aponta a sua reflexão? Voltando à temática que ao longo do programa foi referindo, que tem a ver com estarmos na antecâmara dos 50 anos de 25 de Abril, eu queria dizer o seguinte.
Eu sou daqueles que entendo que há uma dívida de gratidão com o Partido Comunista Português em termos de luta pelos direitos dos trabalhadores. E sem prejuízo e pela luta para derrubar o antigo regime, sem prejuízo de depois nós sabermos qual era a intenção em termos de projeto de nos levarmos para o socialismo, que aí eu discordo, porque inclusive eu sou do partido, que são dois de partidos não marxistas, que foi o PSD e o CDS, o resto na altura todos os partidos eram marxistas, mas sem prejuízo disso eu tenho que reconhecer esse mérito do Partido Comunista a lutar pelos direitos dos trabalhadores. O que eu queria partilhar aqui foi um artigo interessantíssimo que eu convido todos a lerem, do Agostinho Lopes, no Expresso, em que compara as praças de jornada que como nós sabemos, no Alentejo, em que os grandes capitalistas rurais exploravam os trabalhadores e humilhavam, que tinham trabalhado sol a sol em condições miseráveis, com remunerações quase no limite do nada, e que tinham que ir para as praças, imagino homens adultos humilharem-se àquele ponto, de facto, para que terem pão na mesa. E, de facto, estas plataformas digitais que ele agora se refere têm toda a razão. E eu preocupa-me, e por isso é que eu trago aqui, que eu não vejo o PSD a falar nisto. A forma como os estafetas das empresas de entrega de comida, do que for, e a questão dos TVDs, da questão do transporte da Uber e de outras empresas do género, em que as pessoas praticamente estão vinculadas àquelas plataformas digitais a estarem sempre disponíveis, a terem sempre que trabalhar, sem direitos nenhuns, em que inclusivamente nós não sabemos se há seguro de trabalho, se não há todas as condições laborais mínimas que devem existir. Eu não preocupa-me honestamente que, sobretudo preocupa-me o meu partido, já nem falo do Partido Socialista, preocupa-me o meu partido, porque, como eu digo, a ala social-democrata do PSD tem que lutar pelos direitos e não ficar esquecidos dos direitos destes trabalhadores. Portanto, deixo esta alerta, o PSD, inclusivamente agora com outra responsabilidade de ser governo, atenção a estes trabalhadores que não estão a ter os seus direitos devidamente respeitados e, portanto, é tempo de fazer caminho. Vítor Oliveira, não sei em que sentido vai a sua reflexão. Sim, para as eleições europeias, hoje é sexta-feira, 26 de abril, estamos justamente a 45 dias das europeias, que se realizam a 9 de junho, e eu diria que é o próximo teste às lideranças nacionais do Partido Socialista. As legislativas fizeram moça, quer no PS, quer na AD, que apesar de ter ganho as eleições de março, ficam em estado de alerta, pela diferença de votos que foi muito reduzida. O que se vê agora no PS e na AD é uma total renovação nas lutas para as eleições europeias. Só o PSD manteve um nome dos atuais deputados. Lídia Pereira, a mais nova dos eurodeputados portugueses no Parlamento Europeu, já o é desde 2019, é economista de Coimbra, é também presidente da Juventude do Partido Popular Europeu, ficou conhecida em 2019 por ser a deputada livre de carbono. Isto porquê? Porque ela vai do Hotel de Estrasburgo para a sede do Parlamento Europeu de bicicleta, naturalmente quando está bom tempo. Todos os outros eurodeputados, quer do PS, quer da AD, foram afastados das listas. No PS, então, mudaram todos. E isto não estou a querer plagiar o José Rodrigues Santos, de mudaram todos, mas a verdade é que pelo nosso distrito Isabel Carvalhais é substituída pelo jovem e meu amigo Bruno Gonçalves, de 27 anos, um quadro da JS de Braga, que passou pelo Conselho Geral e membro do Senado da UEM, foi membro também ainda da direção do Conselho Nacional da Juventude. Nesta altura é o secretário-geral dos jovens da Internacional Socialista em Viena, onde ele está a viver. Além de Isabel Carvalhais, a renovação de Pedro Nuno Santos fez que nomes como Carlos Zorrinho, Pedro Silva Pereira, Pedro Marques, que tinha sido cabeça de lista em 2019, Maria Manuela Leitão Marques, ex-ministra, Sara Cerdas ou João Albuquerque, só para citar alguns nomes. E nem o facto de Pedro Marques ser primeiro vice-presidente da bancada dos socialistas do Parlamento Europeu ou Pedro Silva Pereira ser vice-presidente do Parlamento Europeu foi suficiente para os manter na lista do PS. Pedro Nuno Santos está decidido a criar uma nova era, novos ciclos, e não se fica pelas palavras, demonstra atitude. Depois do que disse na noite eleitoral, ao assumir a derrota, esta é uma atitude que Pedro Nuno Santos evidencia com gestos concretos e que me surpreendeu pela positiva.
Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães. Voltaremos de hoje a 8 dias com outros temas e outros protagonistas.